Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós estamos aqui mais uma vez no Família Nele, esse projeto que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e que tem a proposta e o desafio de nós aprendermos a palavra de Deus numa roda de conversa de forma informal. Então, eu espero que você esteja com a sua família, sentados, e eu tenho aprendido que uma das formas mais interessantes de nós estudarmos a Bíblia, às vezes a gente acha que é sozinho, pegando a nossa Bíblia, os nossos livros de pesquisa, é importante nós fazermos isso, mas uma das formas mais eficazes de nós aprendermos é uma roda de conversa. Sabe por quê? Porque nela a gente conversa, a gente troca experiências, a gente troca em conhecimentos, informações, compreensão. Então, às vezes eu entendo de uma forma, ou eu presto atenção em um detalhe e o outro que está ao meu redor presta atenção ou já ouviu algum outro detalhe, e isso é muito enriquecedor. Então, a proposta desse projeto é que você não somente escute aquilo que nós estamos agora estudando enquanto nós estamos nesse vídeo, não. É que você continue a falar, a discutir, a conversar a respeito da palavra de Deus com a sua família. Então, a hora que nós pararmos aqui o vídeo, eu quero que você dê continuidade desse estudo, questionando ou compartilhando a compreensão, a assimilação de cada um, ok? Hoje nós vamos estudar mais um milagre de Jesus, que é Jesus acalma a tempestade. Esse milagre está lá no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Nós vamos ver também que esse mesmo texto, esse mesmo milagre, se encontra em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, e também em Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. E aí você pode me perguntar, mas por que nós vamos, então, se tem nesses três lugares, por que Marcos? Porque se você perceber, Mateus e Lucas, eles são mais resumidas, essa história está mais resumida. Marcos, ele está com mais detalhes, no entanto que tem mais versículos do que os outros textos. Então é por isso que nós vamos ler em Marcos, ok? Então diz assim, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse estudo dessa palavra, da palavra desse milagre que nós vamos abordar hoje, e que esse texto e que aquilo que nós fomos falar não somente fique na nossa mente, mas desça ao nosso coração e possa se tornar prática de vida na vida de cada um de nós. Amém? Eu queria, como nós estamos estudando, eu quero destacar em cada versículo desse milagre algumas coisas importantes e interessantes que vai fazer a gente ter uma compreensão maior de todo o texto, ok? Versículo 35 diz assim:
naquele dia. Que dia? Por que naquele dia? E alguns textos, em algumas outras versões da palavra, diz naquele mesmo dia. Naquele dia, que dia? O mesmo dia, se você abrir um pouco, se você ler um pouco antes no capítulo 4, porque esse é o final do capítulo 4, você vai ver que Jesus já estava com a multidão e seus discípulos ensinando através de parábolas, através de lições cotidianas para que pudesse entender melhor o ensinamento espiritual que Jesus queria apresentar e queria que o povo assimilasse. Então, antes de chegar nessa situação de que eles estavam aqui, quando Jesus faz esse milagre de acalmar a tempestade, antes disso ele estava ensinando o povo sobre a parábola do semeador, parábola da candeia, parábola do grão de mostarda, falando sobre a importância da palavra, né? Na parábola do semeador, a importância da palavra, não somente da palavra, mas em cair em terra adequada. Depende em cada terra como se cai a semente, o resultado é diferente. Falando sobre a candeia, não se esconde, nada que está oculto ficará oculto, sempre haverá, vai vir a ser revelado. Fala também sobre o grão de mostarda que aborda sobre fé. Então, uma semente tão pequena, uma comparação de uma semente tão pequena que dá uma árvore tão grandiosa e demonstra com essa parábola a fé crescente, que nós podemos ter uma fé talvez até pequena, mas conforme for sendo regada, ela vai crescendo e dá uma árvore que parece que nem saiu de uma semente tão pequena. Então nós vemos que naquele dia, quando se refere naquele dia, foi no mesmo dia que ele estava ensinando todas essas coisas. No mesmo versículo, na parte B, diz: passemos para outra margem. Jesus diz aos discípulos: passemos para outra margem. Quando ele fala passemos para outra margem, eles estavam no Mar da Galileia. E é interessante aqui, você sabia que o Mar da Galileia não é um mar? Na verdade é um lago. É um lago que tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Um lago que era cercado de montanhas e estava aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Por isso que o acúmulo de ar quente nesse lago favorecia às vezes algumas tempestades e algumas mudanças repentinas de clima. Nós vemos também que quando ele fala passemos para o outro lado, o que estava do outro lado? Decápolis. Nós já falamos aqui no estudo da família Nele sobre Decápolis, aquele conjunto de 10 cidades onde predominava os gentios, a moradia dos gentios, e os judeus até que não gostavam muito, inclusive, de frequentar muito aquela região. E Jesus faz essa proposta, já cansado, já exausto de um dia ensinando, curando, libertando, ele propõe aos discípulos: vamos para o outro lado da margem. Só que aí nós vemos no versículo 36, já no finalzinho, outros barcos o seguiam. Ele despediu a multidão que estava ao redor dele, foi para o barco para atravessar, mas outros barcos o seguiam. Nós vemos que Jesus, mesmo cansado, mesmo despedindo a multidão e propondo para ir para o outro lado, talvez para descansar, daria menos tumulto, mesmo assim, haviam barcos que estavam seguindo a Jesus. E é interessante que nos outros textos, como eu disse no começo, que não fala sobre esses detalhes, eu creio que Marcos, quando quis colocar que outros barcos o seguiam, é que Jesus nunca conseguia ficar só. Aonde ele estava, e as pessoas sabiam que ele estava, as pessoas queriam seguir, aprenderam a seguir Jesus. Eles queriam aprender mais, eles queriam conhecer mais do que Jesus tinha a ensinar. Nós vemos também no versículo 37, levantou-se grande temporal. Interessante que
Os discípulos, a maioria dos discípulos, eles eram pescadores. Homens que estavam acostumados ao mar, ao lago, a navegar, né, com barcos. Mas quando nós vemos aqui que naquela situação, quando eles atravessaram, provavelmente o clima devia estar bom. Porque se eles eram, a maioria, conhecedores dessa área, de questão de temperatura e tudo mais, se eles vissem que ia vir uma tempestade, provavelmente eles teriam falado: Jesus, é melhor a gente ficar aqui mesmo, porque está vindo aí uma grande tempestade. Não, o clima devia estar bom. Então, Jesus falou: vamos para o outro lado. Vamos, mestre, vamos para o outro lado. Só que repentinamente aconteceu, levantou-se um grande temporal. Esse temporal deve ter sido maior do que eles estavam acostumados. Por quê? Porque na verdade começou a vir aquelas ondas arremessando contra o mar e começou a encher o barco. E isso causou um pavor, um pânico nos discípulos. E aí nós vemos no versículo 38 que Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Todo mundo apavorado, o vento batendo, as ondas enchendo o barco e Jesus dormindo. Nós vemos duas coisas interessantes aqui. Primeiro, a humanidade de Jesus. Jesus, apesar de ser filho de Deus, escolhido de Deus, o próprio Deus que veio como homem para nos salvar, com o propósito que Deus o enviou, ele estava cansado. O corpo dele estava cansado, exausto. Provavelmente ele diria estar com muito sono. Então, quando ele entrou no barco, começaram a navegar, ele já caiu no sono profundo. E nós vemos então que Jesus também sentia sono como a gente sente quando a gente está muito cansado. E aí nós vemos também uma outra coisa, a reação dos discípulos, porque eles estavam apavorados, vendo que o vento batia, que as águas estavam enchendo o barco. Nós vamos morrer. E eles olharam para Jesus: como assim? A gente aqui apavorado e ele dormindo. Foi por isso que eles chegaram para ele e falaram: mestre, o senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça? Dava impressão, talvez, que eles já estavam irritados de Jesus naquele sono profundo, tranquilo, enquanto eles estavam apavorados. E imagino que nós lemos no versículo 35, no versículo 36, que outros barcos, então eles estavam apavorados, imagino que os outros barcos que estavam seguindo deviam estar na mesma situação. Só que a diferença é que aqueles outros barcos, Jesus não estava dentro, e esse Jesus estava. Talvez naquele momento parecia que não estava fazendo muita diferença. Ah, Jesus está naquele barco, mas está enchendo água do mesmo jeito. Mas a história não para aí. Aí no versículo 39 diz: ele despertando, repreendeu o vento e o mar. Assim que Jesus levantou, bastou uma palavra: aquieta-te, cala-te, acalma-te, mar. E ele acalmou imediatamente, porque Jesus tem autoridade, não somente sobre aquilo que é natural, e ele também tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o sobrenatural, sobre o mar, sobre o homem, sobre todas as coisas. Quando ele dá uma ordem, assim acontece. Aí nós vemos que Jesus manda, fala com o vento, fala com a tempestade para se acalmar e imediatamente causou uma bonança. Mas Jesus pega e faz uma pergunta a eles no versículo 40. Diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quando nós vemos aqui o versículo, pois, por que sois assim tímidos? É importante nós compreendermos que não está falando de timidez, pessoas que têm vergonha, que são introvertidas, não está falando. Aqui, essa palavra tímidos significa covardes, medrosos. A palavra é: por que vocês são assim tão covardes? Ou por que vocês são assim tão medrosos? Como é que vocês não têm fé? Por que Jesus faz essa pergunta aos discípulos? Porque eles já estavam caminhando com Jesus.
E é interessante e até contraditório que eles acabaram o dia todo de ouvir sobre fé, sobre o grão de mostarda, sobre a pequena fé. Então Jesus nesse momento diz a eles: ei, por que vocês estão com medo? Por que vocês ficaram covardes? Vocês não têm fé? Deve ter perguntado, não deve ter nem uma fé de grão de mostarda, subentende. Então nós entendemos aqui que mesmo aqueles que estavam caminhando com Jesus não o conheciam como um todo, não conseguiam compreender total do seu poder. No versículo 41 diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não parece estranho? Eles já tinham visto milagres, multiplicação, ensinamentos, a atitude, o comportamento. Eles já estavam caminhando com Jesus e, no entanto, eles ainda se surpreendiam com cada gesto, com cada palavra, com cada situação nova que eles viviam com Jesus. Quando nós vemos aqui essa situação deles questionarem Jesus, pensarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós entendemos que os discípulos estavam no processo de conhecer Jesus. Por isso que eles ficaram tão surpresos. Pouco a pouco, conforme eles iam andando com Jesus e vendo os seus milagres, o seu poder, é que eles iam dando conta de que Jesus não era qualquer pessoa que eles estavam seguindo. Era alguém que tinha autoridade sobre o natural e o sobrenatural. Esse era aquele que eles estavam seguindo, Jesus, o mestre a quem eles chamavam. Quando nós vemos isso, esse texto que é tão conhecido, que a gente já leu tantas vezes, nós podemos tirar algumas lições práticas. Uma delas é que Jesus, tendo vindo como homem, que sentia sono e cansaço, ele conhece as nossas limitações. Ele conhece os nossos medos, ele conhece o nosso pavor, mas ele não admite que a gente tenha essa falta de fé, porque se nós estamos andando com ele, se nós estamos caminhando com ele, conhecendo a sua palavra, então nós não temos somente que conhecê-la, mas nós temos que compreendê-la e nós temos que colocá-la em prática. Outro ponto muito interessante desse texto é que nós vemos que tempestade repentina estão sujeitas a vir sobre qualquer pessoa, inclusive aquelas que caminham com Jesus. Eu comentei anteriormente que naquele barco estava Jesus e os barcos que estavam ao redor estavam seguindo, mas não estavam com Jesus no barco. No entanto, tanto aqueles barcos quanto o barco onde Jesus estava passaram por tempestade repentina. Mas qual a diferença disso? É que quando Jesus está dentro do nosso barco, nós podemos ter a segurança que o final vai ser bom e que Ele tem o controle de tudo, inclusive sobre a tempestade. A diferença é quem está no barco conosco. Porque se Jesus está no nosso barco e quando vem uma tempestade repentina, basta uma palavra dele para dizer: acalma-te, aquieta-te. Eu estou no barco com você. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Quando eu leio um texto desse, eu fico pensando: meu Deus, será que eu ainda tenho uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda? É num momento de tempestade, inclusive as repentinas, aquelas que a gente não está esperando, que a gente demonstra exatamente como está a nossa fé. Na parábola da candeia, que nós falamos também aqui no capítulo 4, ela diz que nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Sabe quando que nós revelamos a nossa fé? Quando aparece uma tempestade repentina na nossa vida.
Então nós temos que começar a pensar. Estamos sujeitos a elas? Estamos sim. Mas como nós vamos conseguir vencer essa tempestade? Como que nós vamos conseguir ter calma e fé nessa tempestade? Se Jesus estiver no nosso barco. Esse é o desafio que nós temos para esse estudo dessa noite. Que a gente coloque Jesus na nossa vida como aquele que não dorme. Ele pode estar aos nossos olhos parecendo estar dormindo, mas ele está atento, ele sabe, ele tem o controle de todas as coisas. E o desafio desse texto também é que a gente exerça a nossa fé e que a nossa fé gere em nós calma, mesmo diante da tempestade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa continuar a falar ao seu coração e que você continue com a sua família lendo novamente o texto e tirando outras e outras lições. Amém? Deus o abençoe, guarde e possa fazer maravilhas e acalmar a tempestade se estiver passando repentinamente sobre a sua casa. Amém? Beijo, Deus abençoe.